Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui no 8º dia da novena da família de São José Maria Escrivá. Então, você que está nos acompanhando, você pode estar percebendo, está sendo uma bênção para a glória de Deus. Também é algo que faz parte da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, você aí é chamado a estar conosco fazendo a novena de São José Maria Escrivá. Estamos no 8º dia, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. Sou a missionária Valéria, você que ainda não ouviu, não conhece, comunidade missionária Chamas Abrasadoras, Diocese de Taubaté, São Paulo. Somos uma comunidade missionária. Meu esposo Rafael, o missionário Rafael, está aí falando com você. Deixa seu nome, seu pedido de oração, a cidade de onde você está nos vendo. E vamos juntos glorificar ao nome de Jesus. Amém? 8º dia, educar os filhos. Reflexão, palavras de São José Maria Escrivá. A paternidade e a maternidade não terminam com o nascimento. Essa participação no poder de Deus, que é a faculdade de gerar, deve prolongar-se mediante a cooperação com o Espírito Santo, para que culmine com a formação de autênticos homens cristãos e autênticas mulheres cristãs. Amado, isso é extraordinário. São José Maria Escrivá pediu para que essa novena fosse feita pelos pais e pelos casais. Então, peço que você nos ajude a compartilhar essa live, nos ajude a compartilhar esta novena, para que inúmeros pais, inúmeros casais sejam agraciados por ela, amém? Então, São José Maria Escrivá diz que a faculdade de gerar é uma participação no poder de Deus. Olha que maravilha. Quando um casal gera filhos, eles estão participando do poder criador de Deus. Amado, isso é maravilhoso. Nós temos uma participação com o poder criador de Deus. E São José Maria Escrivá ainda diz, só que essa participação deve prolongar-se mediante a cooperação com o Espírito Santo. Então, o casal que participou do poder criador de Deus pela geração de filhos, ele deve cooperar com o Espírito Santo. Então, o casal, ele precisa ser um cooperador do Espírito Santo de Deus. Você está cooperando com o Espírito Santo? Valéria, como que eu vou poder cooperar com o Espírito Santo? Eu participei do poder criador de Deus, eu gerei filhos, mas agora como que eu posso cooperar com o Santo Espírito? São José Maria Escrivá diz, culminando com a formação de autênticos homens cristãos e mulheres cristãs. Então nós, pais, ao gerar filhos, ao participar do poder criador de Deus, nós precisamos cooperar com o Espírito. Cooperar com o Espírito Santo como? Formando autênticos homens e mulheres cristãs. Nós vemos aí, amado, hoje inúmeras coisas acontecendo na nossa nação. Né? Hoje aí um grande trabalhar em favor do aborto, um grande trabalhar em favor da ideologia de gênero, um grande trabalhar em favor da atração, pessoas com atração por pessoas do mesmo sexo, enfim, inúmeras situações acontecendo, onde quem está envolvido? Os nossos filhos. E como que os nossos filhos vão poder estar aí se precavendo, ou seja, como que eles vão poder, amado? Aconteceu uma coisa. Tá bom? Perdão, aconteceu um probleminha aí. Como que eles vão poder se defender de todos esses ataques à família? Eles estarão preparados para se defenderem quando eles forem formados por nós que somos pais, como autênticos homens e como autênticas mulheres cristãs. Então, a forma de você, pai, você, mãe, cooperar com o Espírito Santo
Não é só nos gerar filhos, pois aí você cooperou com o poder criador de Deus. Mas agora é hora de você cooperar com o Espírito Santo na formação dos seus filhos. Você precisa estar em comunhão com a Igreja Católica, você precisa estar em comunhão com os santos, você precisa saber a doutrina da igreja, você precisa estudar, você precisa formar os seus filhos e não só gerar filhos. Então, essa é a direção da igreja por intercessão de São José Maria Escrivá. É preciso formar homens e mulheres cristãs. Algumas famílias, né, alguns casais dizem, poxa, como que eu posso ajudar na igreja? E agora eu quero falar para você aqui com a autoridade de uma mulher de Deus, a autoridade de uma mulher casada. Hoje ainda não tenho filhos, mas em nome do Senhor Jesus teremos, assim quando o Senhor quiser. Estamos abertos para a vida, para a glória do nome de Jesus. Mas eu digo para você, amado, como mulher de Deus, você, pai e mãe, você casal, vocês estarão sendo casais do fogo, verdadeiros discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo, quando vocês cooperarem com o Espírito Santo na formação dos seus filhos. Precisamos levantar pais e mães formadores de valores cristãos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, pais, somos formadores dos nossos filhos, não só geradores dos nossos filhos. Nós não só participamos do poder criador de Deus, nós cooperamos com o Espírito Santo. Isso é ser um casal do fogo. Isso é ser um homem e uma mulher de fogo. Um pai e uma mãe de fogo, uma família de fogo. É quando você assume a educação dos seus filhos. Então, eu quero dizer aí para os padres que ouvirem essa live, para os líderes da igreja que ouvirem essa live, precisamos urgentemente preparar formadores, casais, pai e mãe, para a educação de autênticos homens e autênticas mulheres cristãs. Amém? Os pais são os principais educadores de seus filhos, tanto no aspecto humano como no sobrenatural. E devem sentir a responsabilidade dessa missão, que exige deles compreensão, prudência, saber ensinar e, sobretudo, saber amar. E que se empenhem em dar um bom exemplo. Não é caminho acertado para a educação a imposição autoritária e violenta. O ideal dos pais concretiza-se antes de chegarem a ser amigos de seus filhos, amigos a quem se confiam as inquietações, a quem se consultam os problemas, de quem se espera uma ajuda eficaz e amável. Assim como a palavra de Deus diz, eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. O Senhor Jesus chamou aqueles que um dia foram servos de amigos. Precisamos ser formadores dos nossos filhos, sendo amigos de Deus e amigos de nossos filhos. A amizade, muitas vezes os nossos filhos têm um conceito errôneo de amizade, onde muitas vezes buscam fora aquilo que era para eles terem em casa, amigos. E ao não terem amigos em casa, encontram amigos na rua, mas amigos que não os formam como autênticos homens e mulheres cristãs. Você é chamado a ser um formador do seu filho, um cooperador do Espírito Santo e um amigo de Deus e amigo do seu filho. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos formam como autênticos homens e como autênticas mulheres de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que o seu amigo e o seu conselheiro seja um entre mil. E nós só temos um pai e só temos uma mãe. Porque o nosso pai e a nossa mãe são chamados a serem amigos de Deus e nossos amigos. Amém? Então você precisa ser um amigo de Deus para ser um verdadeiro amigo de seu filho. Amém? Os pais educam fundamentalmente com a sua conduta. O que os filhos e as filhas procuram no pai e na mãe não são apenas uns conhecimentos mais amplos que os seus, ou uns conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior categoria. Um testemunho do valor e do sentido da vida,
encarnado numa existência concreta, confirmado nas diversas circunstâncias e em situações que se sucedem ao longo dos anos. São José Maria Escrivá, os pais educam fundamentalmente com a sua conduta. Você está educando seu filho com o seu testemunho. Qual é o testemunho que você está dando para o seu filho? O seu filho e a sua filha farão aquilo que veem vocês fazendo. Então, nós que somos chamados a ser pais, nós que somos casais, nós precisamos ser amigos de Deus para que possamos ter o conhecimento de Deus e dar testemunhos de homens e mulheres de Deus, porque os nossos filhos sabem, assim como São José Maria Escrivá diz, os pais educam fundamentalmente os filhos com a sua conduta. Qual é a sua conduta? Se tivesse que dar um conselho aos pais, dizia sobretudo o seguinte: que os vossos filhos vejam, não alimenteis ilusões, eles percebem tudo desde criança e tudo julgam. Que procurais viver de acordo com a vossa fé, que Deus não esteja apenas nos vossos lábios, mas que estejam nas vossas obras, que vos esforçais por ser sinceros e leais, que vos quereis e os quereis de verdade. Assim, contribuireis da melhor forma possível para fazer deles cristãos verdadeiros, homens e mulheres íntegros, capazes de enfrentar com espírito aberto as situações que a vida lhes apresente, de servir aos seus concidadãos e de contribuir para a solução de grandes problemas da humanidade, levando o testemunho de Cristo aonde quer que se encontrem mais tarde na sociedade. São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, se tivesse que dar um conselho aos pais, dizia sobretudo o seguinte: que os vossos filhos vejam que vocês procuram viver de acordo com a vossa fé, que Deus não está apenas nos seus lábios, mas nas suas obras, que vocês se esforçam por ser sinceros e leais, e que vocês os querem e os querem de verdade, como filhos e filhas, autênticos homens e autênticas mulheres cristãs. Como está sendo as suas obras diante dos olhos dos vossos filhos? Quais obras que vocês estão fazendo perante os vossos filhos? O que vocês estão dizendo? O que vocês estão falando? O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão fazendo? Porque assim como São José Maria Escrivá diz, que os nossos filhos e as nossas filhas, eles julgam e veem tudo desde criança. Não alimenteis ilusões nos seus filhos, pois eles percebem tudo desde criança e tudo julgam. Eu sempre, muitas vezes, dou esse testemunho de que, desde criança, eu sempre fui muito pobre. Morei numa casa de 3 cômodos e dormia no mesmo quarto de meus pais. E desde criança, eu vi os meus pais tendo relações sexuais no berço. E eu me recordo disso como se fosse hoje. Eu ainda escuto os gemidos de minha mãe, eu ainda escuto os gemidos de meu pai, eu ainda ouço o que o meu pai falava para minha mãe, o que minha mãe falava para o meu pai. Quantas vezes eu vi os dois brigando na cama, e isso eu trago comigo desde criança. E qual foi a consequência disso? Desde os 3 anos de idade até a minha adolescência, eu me masturbava dentro de casa, porque eu queria sentir o que minha mãe e o meu pai sentiam. Olha que grave. Por isso o Catecismo da Igreja diz que a masturbação é uma ilusão. E São José Maria Escrivá diz: não alimenteis ilusões nos vossos filhos. Então, pai, mãe, eu quero dizer para você e repetir o que São José Maria Escrivá, eu não vou falar palavras minhas. Não alimenteis ilusões nos vossos filhos, porque eles percebem tudo, desde criança, e tudo julgam.
Amém? É necessário que os pais consigam tempo para estar com os filhos e falar com eles. Os filhos são o que há de mais importante. São mais importantes que os negócios, que o trabalho, que o descanso. Nessas conversas, convém escutá-los com atenção. Esforça-se por compreendê-los, saber reconhecer a parte de verdade ou a verdade inteira que possa haver em algumas de suas rebeldias. E, ao mesmo tempo, ajudá-los a canalizar retamente seus entusiasmos e interesses. Ensiná-los a considerar as coisas e a raciocinar, não lhes impor determinada conduta, mas mostrar-lhes os motivos sobrenaturais e humanos que o aconselham. Em uma palavra, respeitar-lhes a liberdade, já que não há verdadeira educação sem responsabilidade pessoal, nem responsabilidade sem liberdade. Olha que grandeza! É necessário que os pais consigam tempo para estar com os filhos e falar com eles, ser amigos dos seus filhos. Amado, vou testemunhar para você aqui, eu, missionária Valéria. Minha mãe nunca falou comigo sobre sexo. Minha mãe nunca conversava comigo. Ou seja, eu cresci num ambiente de família onde eu aprendi com a vida. Eu aprendi coisas sobre aquilo que era para mim aprender de meus pais, para que eu pudesse formar o juízo da consciência. E quando eu fosse para a sociedade, eu pudesse discernir o que é bom, o que é mal. Eu aprendi na rua. E por isso, perdi a virgindade, vivi a fornicação. Por isso, perdi a virgindade antes do casamento. E por isso, tantas coisas, porque eu não tinha pais amigos. Eu tive pais que me geraram, mas não tive pais que foram amigos. Peço que o Rafael anote aí. Não precisamos de pais que somente geram, mas precisamos de pais que sejam nossos amigos, que formem o juízo da nossa consciência. E talvez você seja como eu, inúmeras pessoas, amado, isso são inúmeros filhos, inúmeras filhas que não têm a amizade de seus pais. Por isso, eu quero dizer para você, papai e mamãe, não permita que os seus filhos busquem na rua aquilo que eles precisam ter dentro de casa. Amém? Os pais que amam deveras e procuram sinceramente o bem de seus filhos, depois dos conselhos e das considerações oportunas, devem se retirar com delicadeza, para que nada prejudique o grande bem da liberdade, que torne o homem capaz de amar e servir a Deus. Umas palavras mais para me referir expressamente à decisão dos filhos de dedicar-se ao serviço de Deus, ao serviço da igreja e ao serviço das almas. Quando pais católicos não compreendem essa vocação, penso que malograram na sua missão de formar uma família cristã, que nem sequer são conscientes da dignidade que o cristianismo dá à sua própria vocação matrimonial. E aqui, amada, eu achei maravilhosa a direção que Deus me deu de fazer essa novena de São José Maria Escrivá, porque realmente eu vi nessa novena a história da minha vida. E se você buscar essa novena, fizer essa novena, você vai ver que aí também está a história da sua vida. Quando São José Maria Escrivá diz: os pais que amam deveras e procuram sinceramente o bem de seus filhos, depois dos conselhos e das considerações oportunas, devem se retirar com a delicadeza para que nada prejudique o grande bem da liberdade, que torne o homem capaz de amar e servir a Deus. Eu me recordo, amado, eu estou testemunhando aqui a minha mãe, porque talvez, e o meu pai, porque talvez é aquilo, ninguém dá o que não recebeu. Talvez eles não fizeram comigo, porque também não receberam de seus pais. Mas, enfim, um fato não justifica o outro, amém? Então, a minha mãe, ela sempre me obrigou a fazer as coisas. Minha mãe nunca me deixou livre, dizendo, olha, é assim, é assado. Aí depois, como São José Maria Escrivá diz, depois dos conselhos, depois das considerações oportunas, se retire. Retire-se com delicadeza, para que nada prejudique o bem da liberdade do seu filho. Eu nunca fui livre para decidir. Ou eu fazia, ou eu apanhava.
Ou eu testemunho isso e muitas pessoas não acreditam, né? Mas eu não posso me prender a isso. Eu sei o que eu vivi. Minha mãe me batia demais, né? Eu morava num sobrado, que quem mora em sobrado sabe, tem uma escada, né? Que leva do andar de baixo ao andar de cima. Minha mãe me jogou, inúmeras vezes minha mãe me jogava dessa escada, porque me batia, me puxava pelo cabelo, porque também tinha crises nervosas, fazia tratamentos de nervoso e tantas outras situações, né? E eu não era livre para decidir, eu não fazia porque realmente, poxa, minha mãe disse que não era para mim fazer, né? Então eu vou honrar minha mãe, vou fazer por amor à minha mãe, vou fazer por amor a ela. Não, eu fazia porque senão eu ia apanhar. Eu fazia porque senão ela ia me jogar da escada. Eu fazia porque senão ela ia me dar de cintada na bunda. Era por isso. Diferentemente do que já acontecia com o meu pai. O meu pai, amado, ele olhava para mim e bastava um olhar dele para que eu obedecesse. Mas ele nunca levantou as mãos para mim. Ele sempre me dizia assim: eu disse para você, não disse? Quando acontecia alguma coisa de errado comigo e eu ia chorando para ele, ele dizia: eu avisei, não avisei? Eu falei para você não fazer. Por que você me desobedeceu? Ou seja, ele me deixava livre para decidir. Então, os pais precisam aprender isso. Aprendam com meu pai Célio. Amém? Ele fazia isso. Ele falava: olha, não é para fazer. Por quê, pai? Por causa disso, disso, disso. Uma vez. Depois disso, ele saía de perto. E quando eu ia chorando para ele, porque eu havia desobedecido, ele olhava para mim e dizia: eu te avisei. Eu não falei para você fazer, é para você aprender que da próxima vez você faz o que eu digo. Então, meu amado, eu estou dizendo para você, papai e mamãe, respeitem a liberdade de seus filhos. Mas respeitar a liberdade dos filhos não exime o seu dever de educá-los. O seu dever de aconselhá-los. E isso é um erro que está acontecendo hoje na educação dentro das famílias. Não, porque você tem que respeitar a liberdade do seu filho. Não, porque o seu filho é livre. Não, porque você... Aí o filho se levanta e diz: eu que sei da minha vida. Você tem que respeitar a minha liberdade. Eu sou livre, eu sou uma pessoa livre. Tá, você é uma pessoa livre. Mas o seu pai e a sua mãe têm o dever e a obrigação de te educar. Você também precisa respeitar a liberdade dos seus pais de cumprir o dever que eles têm. Amém? Anote aí, Rafael. É preciso que os filhos obedeçam à liberdade dos pais de fazer o que eles têm que fazer. E é preciso que os pais respeitem a liberdade dos filhos de obedecer ou não aquilo que vocês mandavam eles fazerem. Vamos lá? Os filhos precisam obedecer à liberdade dos pais de educarem os seus filhos. E os pais precisam obedecer à liberdade dos filhos de obedecerem ou não aquilo que eles o ensinaram a fazer. Amém? Então, nós precisamos entender essas verdades que muito bem São José Maria Escrivá diz. A liberdade dos filhos. Então, nós precisamos, amado, entender o conceito verdadeiro de liberdade. Amém? Os pais devem respeitar a liberdade dos filhos de obedecerem ou não aquilo que eles o ensinaram a fazer. Amém? Então, São José Maria Escrivá diz: quando pais católicos não compreendem a vocação dos filhos de, por meio de uma formação cristã, servirem a Deus, penso que malograram na sua missão de formar uma família cristã, que nem sequer são conscientes da dignidade que o cristianismo dá à sua própria vocação matrimonial. Então, quando o pai e uma mãe educam seus filhos na formação cristã, eles estão dando dignidade para o seu matrimônio e também para os seus filhos. E é preciso, quando um pai e uma mãe formam os seus filhos na formação cristã, é preciso entender que os seus filhos, que o Espírito Santo, vão colocar no coração do seu filho o desejo de servir a Deus. O desejo de serem santos.
Quando o papai e a mamãe formarem os seus filhos na formação cristã, eles estão cooperando com o Espírito Santo. E ao cooperarem com o Espírito Santo vai realizar no coração dos seus filhos aquilo que é missão dele realizar, ou seja, santificar. E colocar no coração dos filhos o desejo de servir a Deus. Em todos os níveis de vocação, matrimonial, religiosa, vocação leiga, enfim, celibato, seja qual for a vocação que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, papai e mamãe, preparem-se para ter dentro de casa filhos e filhas cristãs que estarão na sociedade servindo a Deus. E muitas vezes, papai e mamãe não querem educar o filho na formação cristã porque não vivem uma vida de santidade. E educam seus filhos segundo o mundo. Então, peçamos ao Senhor Deus a graça de sermos geradores de filhos, participantes do ato criador de Deus, e de sermos cooperadores do Espírito Santo, que formarão autênticos homens e mulheres cristãs. Amém? Intenções. Peçamos a Deus, nosso Senhor, por intercessão de São José Maria Escrivá, que saibamos entregar-nos de verdade a missão de educar integralmente os filhos que Deus nos confiou. Sabendo que em matéria de educação, nada no mundo pode substituir o exemplo diário dos pais, nem a dedicação com que se consagram, esforçada e perseverantemente, a formar os filhos para que se tornem homens e mulheres de caráter e bons cristãos. Que não esqueçamos, ao mesmo tempo, que para formar homens e mulheres de caráter, é necessário unir ao carinho a fortaleza de saber dizer que não, quando é preciso, para evitar-lhes um mal ou um perigo moral, mesmo que isso os faça sofrer, pois a moleza e a condescendência covarde dos pais ou dos avós só servem para estragar os filhos. Que Deus nos ajude a evitar o autoritarismo irritado, que é só a explosão de mau gênio, as imposições ásperas, as repreensões violentas, o descontrole dos nervos, que muitas vezes são sinal claro de que faltou aos pais o sacrifício suficiente para dedicar tempo e paciência a ouvir os filhos, a compreendê-los e a dialogar com eles, a ver pouco a pouco o modo prático de ensinar-lhes as virtudes cristãs. As virtudes básicas como lealdade, sinceridade, o respeito para todo tipo de pessoas, generosidade, despreendimento, ordem, disciplina, responsabilidade no estudo e no trabalho, a solidariedade com os necessitados. E que Deus nos ajude a entender que só pode exigir muito com carinho quem se entrega muito. Que nunca esqueçamos que, como ensinava São José Maria Escrivá, cada ser humano é como uma pedra preciosa, que tem um modo próprio, único de ser lapidado e de atingir a perfeição. Por isso, que evitemos educar os filhos em série, como que mantendo-os no mesmo molde. As virtudes cristãs podem ser adquiridas por caminhos diversos, sem fazer concessões ao erro, à moleza, à irresponsabilidade nem à tibieza. E o coração dos pais deve ter a sabedoria do amor, que sabe respeitar a natural diversidade dos filhos e tratar cada um deles com justiça, do modo adequado às suas condições pessoais. Que os pais cristãos saibamos compreender que cada filho nosso é, acima de tudo, filho de Deus, e que o mais importante para cada um deles é o que Deus lhe pede, a sua autêntica vocação, tanto no terreno humano, vocação profissional, desenvolvimento dos dotes e aptidões, como no terreno espiritual. Vocação para a santidade no matrimônio ou na dedicação total ao serviço de Deus e dos outros, vivendo o celibato. E também os modos diversos de viver a social e o apostolado, de colaborar com alguns trabalhos de catequese, de assistência, etc. Assim seja. Amém. Amados, eu me recordo que quando eu conheci Jesus, pela dor e não pelo amor,
Quando eu resolvi me entregar a Deus, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com minha mãe. Minha mãe não aceitava a minha missão. Então, meu amado, eu quero dizer para você, papai e mamãe, leem as Sagradas Escrituras, a doutrina da igreja e a Sagrada Tradição. Eduquem seus filhos numa formação cristã sólida e duradoura. Os aconselhes de forma cristã. E que eles tenham a liberdade de fazer ou não fazer. Por graça de Deus, eu fui alcançada pela graça do Senhor Jesus. E hoje sirvo a Deus com muita honra, com muita alegria, e em reparação por todos os sacrilégios cometidos por mim e pelos meus pais. Para que nós possamos alcançar a graça da vida eterna e possamos estar juntos um dia, unidos pelo amor, por aquilo que nos uniu, na presença de Deus. Amém? Então que nós possamos educar os nossos filhos e prepará-los para a vocação natural, mas também para a vocação sobrenatural. E que nós saibamos respeitá-los, se Deus os chamar para o servir na sua presença. Amém? São José Maria Escrivá, rogai por nós. Fernando do Amor Fraterno. Que Deus abençoe você, viu, Fernando? Fico muito feliz pelo seu testemunho, que a sua família está sendo edificada por essa formação, por essa novena. Agradeço, que não deixa de ser uma formação, né, Fernando? Para mim também foi. Consegui ver aí como a graça de Deus me alcançou na educação, na minha educação, mesmo aí indo para o mundo, me perdendo um pouco no mundo, mas a graça de Deus foi em meu auxílio. Amém? Então, que Deus abençoe sua família, Fernando, comunidade Amor Fraterno, nos ajude a divulgar aí, nos leve aí na sua cidade, Fernando, para fazer um retiro de cura interior em cima dessa novena. Nós estamos preparando aí um retiraço de cura interior dos casais e dos pais, através da novena de São José Maria Escrivá. Prepara um retiro aí para nós, Fernando, nos leve aí, nós vamos colher grandes frutos para a glória do nome de Jesus. Olha, até arrepiei, hein? Acho que é da vontade de Deus. Vai rezar. E se for, nos leve para aí, Fernando, para a glória do nome de Jesus, amém? Então, que Deus abençoe você e vamos rezar a São José Maria Escrivá. Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria Escrivá, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazer que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a igreja, o romano pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me por intercessão de São José Maria Escrivá o favor que vos peço. Feche seus olhos e faça suas intenções agora a Jesus, a Maria e a José. Amém. Assim seja. Amém? São José Maria Escrivá, rogai por nós. Amado, que Deus abençoe sua vida. Vamos agora aí fazer o terço da família. Amém? Peço que o Rafael possa pegar ali para mim o terço da família. Esqueci de pegar o folheto do terço da Sagrada Família. Acredito que esteja ali. Então, amado, gostaria que vou deixar aí para você o texto da Sagrada Família para que você possa imprimir, você possa rezar conosco. Vou deixar para você os nossos contatos para que você possa ir o papel, o folder com texto. Para que você possa estar aí
junto conosco, também nos levando em missão para a sua cidade, se essa for a vontade de Deus, que você possa também estar aí, vou deixar os contatos para você, vou deixar para você também, amado, o link do PagSeguro. Nós estamos com uma campanha para que possamos voltar com a web rádio, né, onde nós agraciamos tantas almas, tantas vidas com a web rádio. Precisamos, amado, de R$ 170. E eu faço um apelo a você, que você possa nos ajudar para que possamos voltar. Se hoje nós conseguimos essa doação pelo PagSeguro, amanhã nós já estaremos com a web rádio. Inúmeras almas serão alcançadas pela glória de Deus. Quantas pessoas podem ser alcançadas por essa novena da família? Assim como o Fernando diz, a minha família está sendo edificada com essa novena. Amado, isso não tem preço. É Deus entrando nas nossas casas, é Deus entrando nas nossas vidas, é nós sendo cooperadores com o Espírito Santo, é o Espírito Santo podendo agir nos corações, é sendo levantados homens e mulheres autenticamente cristãos, homens e mulheres do fogo. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude. R$ 170, amado. É o que nós precisamos para começar com a nossa web rádio, amém? Então, vou deixar para você o link. Hoje, não vamos fazer o texto da família, porque eu não estou com o papel aqui, mas nós queremos dizer, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Mas eu vou deixar para você aí o texto, amém? E amanhã estaremos com o 9º dia, último dia da novena, São José Maria Escrivá. O tema dessa noite é educar os filhos. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Comunidade missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Salve Maria Puríssima.